Vamos de novo? Naqueles dias não havia rei. E a Bíblia diz assim, ó. E cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Olha que interessante. O que eu quero falar contigo hoje? Primeiro, o que é o rei na história de um povo como o povo de Israel? O rei, ele é um monarca. Ele é aquele que comanda, ele é aquele que dirige a nação, dirige o exército, o general, o cobrador de impostos, o povo. Ele é aquele que dá ordem, é obedecido, é aquele que comanda. Por não haver um comando, o povo estava perdido. Cada um fazia o que queria. Eles adoravam os deuses que eles queriam. Todos eram conhecedores da palavra de Deus. São judeus aqui. Todos conheciam a Torá, a lei mosaica. Todos. Só que cada qual adorava um Deus diferente, fazia o que queria, o que desejava, porque não havia um rei, alguém que governasse, que comandasse aquela nação. Então um adorava esse, aquele. Para esse adulterar era errado, para o outro adulterar não tinha problema. Para esse roubar era errado, para o outro furtar não tinha questão nenhuma, era normal. Para esse mentir errado, para o outro era certo, porque não havia alguém que governasse. E o que eu quero falar hoje com você nesse culto sobre as bases de um lar? Sabe o que eu quero falar com você? Levanta a mão direita e diga com o pastor, diga: todo lar precisa de uma voz de comando. E essa é a pergunta que nós vamos nos fazer. Quem é a voz de comando da sua casa? Uma nação sem um rei, sem uma voz de comando, cada um fazia o que pensava que deveria fazer. Uma família sem voz de comando, vivem numa casa, mas não vivem como família, porque cada um faz o que quer. Os filhos fazem o que querem e, em algumas vezes, vivem num mundinho à parte, no quarto deles, a vida deles, esperando bater a idade para irem embora de casa, porque às vezes não aguentam a família, esperam uma oportunidade. Agora, quando não há uma voz de comando dentro do lar, aquilo ali, eles só se unem quando tem que entrar no carro e ir almoçar na casa de algum parente. Aí eles se unem para entrar naquele carro e almoçar. Mas tem que haver uma voz de comando dentro do lar. Não há rei na nação de Israel, cada um faz o que quer. Quando não há uma voz de comando, a família vai se perder. A família vai perder os princípios mais elementares que nós devemos aprender dentro do berço. Nós vamos perdendo princípios, vamos perdendo muitas coisas importantes, mesmo sendo alguém conhecedor da palavra de Deus. Você vai perdendo porque eles conheciam a palavra, mas estavam fazendo as coisas erradas. Porque falta uma voz de comando. Essa voz de comando dentro do lar, ela deveria vir da figura masculina, paterna. Deus criou o homem para isso. Deveria vir dele. Pastor, e quando não vem? A esposa, por sua vez, vai precisar ser essa voz para ajudar a família dela e salvar a família dela. Eu sei que às vezes você vai dizer, e muitas vezes a gente não tem que ser uma voz de comando apenas na nossa casa. Às vezes você vai ter que ser na vida do seu neto, porque os filhos não estão educando como deveriam e você vai ter que salvar ele. Você vai ter que ser uma voz de comando. Às vezes tem aquele tio legal que você tem, sabe? Que a pessoa nem fala do pai e da mãe, ele fala do tio. O meu tio é bacana, meu tio. Era a voz de comando na vida dele. Porque dava a dica, falava. Às vezes o tio foi quase como a figura do pai. A tia como a figura da mãe. Porque às vezes em casa faltou essa voz e a pessoa está se perdendo. Tem pessoas que Deus vai colocar no nosso caminho como um irmão seu. Você vai ter que ser a voz de comando dessa pessoa. Às vezes um colega de trabalho, o setor da empresa, um funcionário. Às vezes o vizinho que está com problema, Deus aproximou aquela pessoa de você, você vê que ela é sem norte na vida. E muitas vezes nós vamos ter que ser essa voz na vida dessa pessoa para ajudá-la. E até para trazê-la ao caminho de Deus. Só que dentro da nossa casa, que é o que eu quero falar hoje, precisa de uma voz. Israel não tinha uma voz de comando, não havia rei. Cada um fazia o que queria. Tem muitos lares assim, o filho sai tarde, volta a hora que quer, posa fora de casa, não avisa os pais, não respeita. O marido vive a vida dele, a mulher vive a vida dela e cada um vive a sua vida. E quando não há uma voz de comando, não existe família. Porque um vai comer com um prato na mão, na frente da televisão, sentado ao sofá, assistindo alguma coisa na TV, o outro vai sentar sozinho na mesa, o outro foi para o quarto, o outro diz que não tem fome, vai comer depois, porque não tem uma voz de comando para dizer, larguem tudo, é hora de sentar. Não tem voz. E toda família precisa de uma voz o quê, pessoal? De comando. Toda família, toda pessoa, toda casa. A gente precisa dessa voz de comando, toda família, toda casa.
todo local precisa de uma voz de comando. E às vezes será que estamos sendo essa voz de comando dentro do nosso lar? Essa voz de comando na nossa casa? Estamos sendo essa voz de comando diante da nossa família? É uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Versículo 6, de novo. Naqueles dias não havia rei aonde, queridos? Em Israel. E cada qual fazia o que parecia direito ao quê? E na nossa casa existe essa voz de comando? Essa voz que está à frente, que representa Deus, que corrige quando é necessário, que dá a palavra quando precisa, que também dá o carinho que é importante. Existe. Às vezes, em alguns lares, falta alguém que assuma a frente. Às vezes, na nossa casa, falta alguém. Por que ninguém toma a frente? Porque às vezes a pessoa está cansada. Você vai dizer, pastor, eu estou cansado ou cansada, porque às vezes você é a esposa que tem que ser a voz de comando do seu lar. Você diz, eu estou cansada, o que eu faço? Não desista do papel que Deus te deu por enquanto. Ore, peça força, se renova no Senhor, peça sabedoria para ir empurrando o seu marido devagarzinho, para ele assumir a posição dele. Como que você vai fazer ele assumir? Deus vai te dar se você pedir. Às vezes a pessoa diz, pastor, é que eu estou cansado, eu não aguento mais. Não canse, tua família depende de ti. Eu já vi muitos lares que quando a voz de comando desapareceu, o lar desmoronou. Alguns lares a voz de comando era o homem, quando ele morreu a família desmorona. A outra era a esposa, mas eu já vi lares que a voz de comando era o filho ou a filha mais velha. Era a voz de comando da casa, porque tinha que comandar até os pais. Porque os pais não tinham essa voz. O filho mais velho tinha que comandar os irmãos e tinha que comandar a família toda. Quando ele casou e foi embora de casa, a casa praticamente desmoronou. Porque faltou o que dentro daquela casa? Essa voz. E toda a família precisa do rei, da voz de comando, da pessoa que Deus levantou. Não só a voz de comando para as coisas naturais, mas para as situações espirituais da família. Todo lar precisa dessa voz. E será que Deus não está chamando você para ser essa voz na sua casa? Às vezes tua família está perdida, teu filho está indo embora, está caindo na droga, se juntou com uma guria, nem sabe o que vai ser da vida, saiu de casa e tudo. Faltou a voz de comando, querido. Eu fiz tudo. Não, tu não fez tudo. Tu não foi a voz de comando, senão estaria tudo certo. Tu fez tudo o que tu pensou, mas não o que tu deveria fazer. Seu filho, sua família precisa dessa voz, para que eles não se desestruturem. As moças apareçam grávidas, a família vira uma bagunça, o filho cresça cheio de problemas, porque cresceu num lar que não era saudável, os pais só brigando. O que você gerou? Uma pessoa que precisa ser curada, que vai para o mundo afora, às vezes ferir outras pessoas, porque cresceu num lar que estava como? Um lar ferido. Então a gente precisa ter essa estrutura na família. Vamos de novo? Naqueles dias não havia rei aonde, queridos? Em Israel. E na nossa casa tem uma voz de comando? Quem é a voz ativa do seu lar? Quem é essa voz de comando dentro da sua casa? Tem que ter alguém que assuma a frente. Tem que ter alguém que lidere. Não importa se no início vai ser a esposa e posteriormente vai ser o marido. Ela vai dando força e sabedoria para ele. Toda a família precisa de uma voz de comando, do líder, da referência, da pessoa que toma a frente. Quando não há uma voz de comando, os filhos se perdem, se dispersam, se desestruturam. A família se desvia. Eles perdem o rumo da vida quando não há uma voz de comando. Por quê? Porque cada um faz o que quer dentro daquela casa. Porque não existe uma ordem naquele lar. O outro que come primeiro, ele come tudo e não deixa para quem? Porque não teve voz de comando, não teve princípios importantes dentro do lar. Às vezes o teu familiar não tinha voz de comando, a família dele era desestruturada, não tinha princípios, era cada um por si. Ele come tudo, não deixa para os outros, não se importa com os outros. Porque não tem um espírito de família. Mora dentro de uma casa, mas não tem esse espírito de ser família, de se importar com o outro. Então precisa dessa voz. Às vezes tu vai ter que ser uma voz de comando na vida do teu familiar e dar toque para ele. Por exemplo, pegou a carona com fulano. O mínimo que a gente faz quando alguém te dá uma carona é você falar o que para a pessoa? Não é falar obrigado, é você olhar para a pessoa e perguntar, você quer que eu ajude na gasolina? Esse é o mínimo que você faz, não é dizer obrigado. Isso se chama educação. Amém? Só que tem pessoa que não tem esse toque. Você pode dar 30 caronas para ela, nenhuma vez ela vai falar isso para você. Esse é o mínimo, você perguntar, eu te devo alguma coisa? Preciso pagar alguma coisa para você? Isso é educação.
Só que tem pessoas que não aprenderam esses princípios em casa. Porque em casa, enquanto a mãe estava se matando para fazer a janta, nem o tomate a mocinha cortava para ajudar. Porque não tinha o que em casa? Não tinha o que, pessoal? Para ensinar ela. Aí o que tu acha que essa pessoa vai fazer quando for um adulto? Ela vai ver o colega se matando e ela vai ficar o quê? Tomando cafezinho. Porque não aprendeu um princípio dentro de casa. Amém? O princípio de ajudar o outro, de servir. Vai na casa dos parentes, quando terminar de comer, é capaz de deixar o prato na mesa e sentar na sala. Não é capaz de levantar e perguntar, você quer ajuda para lavar o quê? E isso é o quê, queridos? Educação. Mas o que faltou nessa casa? Que ensinasse esses princípios de educação. Tem gente que vai na casa dos outros, come boi pela perna, vira o coxo, senta no sofá e ainda pergunta se tem cafezinho. E não se oferece para lavar a louça. Olha para o irmão e diga, ainda bem que não é você. Nem para lavar a louça se oferece. Pastor, mas a pessoa vai dizer que não. Não importa quantas vezes a pessoa diga que não. Você se oferece por educação. Isso é um princípio, por educação. Tem coisas que a gente faz por princípio, por educação. A gente não importa se o outro vai querer ou não vai querer. Você entendeu? Tem coisas que a gente tem que fazer por bom testemunho, ainda mais que nós aqui, irmão, todo mundo crente nesse culto aqui. Todo mundo conhece a palavra de Deus. Cadê os princípios da Bíblia que nós carregamos? De ser a diferença desse mundo, ser a luz, o sal. Às vezes a pessoa do mundo faz isso e nós como cristãos não. Nós precisamos ser muito mais. Nós somos de Deus, vamos lá. Naqueles dias não havia rei. Aonde que não havia rei? Em Israel. Não havia um rei em Israel. E cada qual fazia o que parecia direito aonde? Então quando não há uma voz de comando, cada um segue um rumo. A pessoa se autoeduca, ela vive a vida do jeito dela, não tem um princípio. Então a gente precisa ter uma voz de comando. Comece a ser o comando espiritual da sua casa. Faça uma oração breve antes das refeições. Não faça uma oração longa, querido. Seja sábio. É só uma refeição. Para que eu tenho que orar pelo Marrocos, pela França? Se é só uma refeição, para que eu tenho que ficar orando? Irmão, uma vez eu fui convidar um camarada para orar, por isso que agora eu quase não convido ninguém para orar, eu que faço oração. O churrasqueiro fechou os olhos para entrar no respeito pela oração, o cara da churrasqueira, mas queimou tudo. Porque o cara orou pela Indonésia, pelo Guiné-Bissau, orou pelo Japão, pela China, por cada país da África, pelas crianças que estão com dificuldades, orou por esse, por aquele, pelo outro, por não sei quem da enchente, não sei o que, 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 e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu pensei, meu Deus, quantos países tem no planeta? Que vou pensar quanto tempo falta ainda. E não parava mais, irmão, tudo queimado, acabou com a comida, com o almoço. Falei, não convido mais ninguém, daí eu que faço, Senhor. Vamos abençoar a comida. Senhor, está abençoado em nome? Acabou, irmão. Quando você tem fé, o centurião diz para Jesus, basta quantas palavras? Para quê? Eu não preciso enfeitar, uma palavra está abençoado. Amém? O centurião falou, basta uma palavra. Agora eu tenho que ter sabedoria. Faça uma oração breve antes da refeição, com sabedoria. Não ora demais, não atrapalha. Seja sábio. Outra questão, você como esposa, vamos falar de esposa, ela chega para o marido e às vezes ela vai tomar a voz espiritual da casa, porque o marido não é convertido. Então ela diz, amor, você ora comigo todas as noites? E o marido vai olhar e vai dizer sim. Olha que bênção, irmão. Seu marido não é convertido e ele aceitou orar. Olha que vitória. Aí a irmãzinha emocionada, né? Vai girar agora no fogo. O que ela faz? Ela ora 30 minutos. Sabe o que ela acabou de fazer? Ela acabou de matar o marido. Convida ele para orar no outro dia. O que ele vai dizer? Ô irmã, cadê a sabedoria? É a mesma coisa, pensa comigo aqui. Talvez tenha um que outro que consigam. Se eu amarrar uma corda no meu corpo e amarrar no seu, apertar um cadeado aqui e outro lá, e eu disser, nós vamos correr 10 quilômetros agora, você correria comigo? Talvez um pedaço eu te arrastaria. Mas amanhã se eu dissesse, vamos correr 10 quilômetros de novo, o que você ia dizer? Porque você não é acostumado. E daí eu estou fazendo você fazer um hiper esforço que você não é acostumado a fazer. Você entendeu? Então não dá. Então você tem que ter sabedoria. Aquela mulher, puxa, meu marido aceitou, ele não é crente, mesmo que ele seja. Começa com orações curtas, 2, 3 minutos. Tenha paciência, faça isso durante longos dias
e ore especificamente por necessidades que ele tem, por problemas que ele esteja passando na vida pessoal, familiar e no trabalho. Mas não faz aquela oração, Deus, que ele comece a me ajudar mais em casa. Aquela oração que tu não tem coragem de falar para ele, tu fala para Deus, mas por tabela quer acertar ele. Não faz essa aí não funciona, essa aí só atrapalha, tá? Mas aquela pelas dificuldades que ele tem no trabalho, coisas que ele está passando e tal. E o que vai começar a acontecer? Vamos dizer que você está 3 meses orando 3 minutinhos com ele toda noite, você está levando ele para... Ele começa a ver que cada necessidade que tu foi apresentando, Deus foi respondendo, então ele vê que existe um Deus que responde. Ele começa a ter experiência, pastor, ele aceitou, aí daqui uns dias você vai dar um pequeno versículo, nem sempre, mais rápido para ele, para a família na hora do almoço, coisa de 1 minuto, 2, uma explicação básica. E eles começam a receber, daqui a pouco eles se entregam a Cristo. Agora você vai começar a fazer uma oração com a família, não ore meia hora. Eles a recém se converteram, eles não aguentam. Você vai orar quanto tempo? Minutos. Com o tempo você vai começar a aumentar, mas de acordo com a vida espiritual deles, porque não adianta tu pegar uma pessoa que não corre 1 quilômetro e querer arrastá-la por 10. No próximo dia ela não corre mais contigo. A mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos derruba. É a mesma coisa, eu sou o pastor da igreja. O que eu faço? Se eu vou orar com um familiar, eu oro um pouquinho menos às vezes. Não oro tanto como eu ia orar sozinho. Por quê? Porque eu sei que o meu familiar não vai conseguir orar como eu oro. Se eu chegar falando, vamos orar, e eu ficar 3 horas, eu vou matar a pessoa, ela não quer mais orar comigo. Ela não consegue. Mas eu sou o pastor, eu faço isso é a minha vida. Então você tem que começar a entender isso. O outro não vai conseguir, porque às vezes ele não está no mesmo nível que você está. Então você vai ter que ter sabedoria, seja a voz espiritual, mas seja com sabedoria. Vamos dar uma pequena palavra, um pequeno versículo, você vai dar isso, vai falar aquilo outro. Então a gente precisa às vezes ser essa voz espiritual na refeição, fazer uma oração no final do dia, ler a palavra, mas não ler de uma maneira exaustiva que canse. Seja essa voz, mostra o caminho, seja uma referência. Quem é a voz ativa na sua casa? Você é a voz ativa? Quando você não é a voz ativa, cada um faz o que quer dentro da tua casa. E isso é ruim. Porque daqui a pouco está o teu filho dormindo com a namorada, a geladeira está cheia de cerveja, está a filha com o namorado, e cada um vai fazendo o que quer dentro da tua casa, porque não tem uma voz o quê? Ativa. Provérbios 29. Não tem uma voz ativa dentro do nosso lar. Tem que ter, irmão. Tem que ter alguém que é essa voz de comando, essa voz ativa. Às vezes vai ser a esposa, porque o marido não está tomando a frente. E muitas vezes ela tem que ser a voz ativa até na vida do marido dela. Por quê? Porque às vezes o marido dela ele não tem responsabilidade. O outro dia ele tem que acordar às 6 da manhã. Se a esposa deixa por ele, ele vai até 2, 3 da manhã olhando filme na frente da TV, olhando o jogo, olhando isso. A esposa tem que chegar para ele e dizer, amor, vamos desligar a TV que agora tu tem que dormir, que senão amanhã tu não vai acordar, tu vai estar cansado. Porque se ela deixa pelo cara, ele se arrebenta, acorda cansado. E ela tem que ser a voz ativa na vida de um marmanjo com mais de 40 anos. Por isso que as mulheres chegam e dizem, pastor, eu estou cansada. Irmã, eu tenho um conselho para você. Aqueles que buscam o Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águia. Porque às vezes ela tem que ser a voz do comando, né? Amor, toma um banho antes de dormir, porque o lençol está limpinho e tu suou bastante, tá? Se deixar pelo cara, nem um banho ele toma antes de dormir. É capaz dele vir do futebol e dizer, não, ainda estou cheiroso. E não quer tomar banho. Então, às vezes, a esposa tem que ser a voz ativa na vida do cara, da família, né? Vamos tomar café, que senão ninguém toma. Às vezes, ela tem que acordar todo mundo de manhã cedo, porque senão nem os filhos não acordam para ir para a escola. Às vezes, ela tem que ser a voz ativa. Seja com sabedoria, represente Deus, abençoe eles. Ensine eles também. Provérbios 29. O que a voz ativa faz? A voz ativa corrige, irmão. Se você não corrige a sua família quando eles estão errados, você não está representando Deus na sua casa. Porque Deus corrige. Porque Deus ele não te dá tudo o que você quer. Deus não te dá tudo o que você pede. Deus só te dá o que você está pronto para ganhar e aquilo que você mudou para receber. Deus não responde todas as orações que você faz. Porque Deus não é um Deus que te agrada. Deus é um Deus que te ensina a viver a vontade dele. Se você é um pai ou uma mãe que quer agradar o seu filho, você não representa Deus. Porque Deus não faz para te agradar. Deus faz a vontade dele. Deus não te dá tudo o que você quer. Deus não responde todas as suas orações.
Deus é um Deus misericordioso que não tem pena de nós. Se você tiver pena dos seus familiares, você vai errar na criação e no que você vai ensinar para eles dentro de casa por causa da pena. Deus é um Deus da misericórdia. Quando Davi pecou, Deus livrou ele da consequência, ou Deus fez com que a consequência chegasse? Fez que chegasse. Deu 3 opções, escolha uma das 3. Mas da consequência tu não foge. Eu posso te amar, Davi. Tu pode ser um homem segundo o meu coração. Você pode ser o melhor rei, mas não vai fugir da consequência. Porque eu sou um Deus justo. E ele pagou pelo adultério. E pagou caro. Amém? Deus não permitiu que ele fugisse da consequência. Então Deus é um Deus assim. Então você tem que ser a voz dele dentro da sua casa. Provérbios 29. O que nós, como a voz de Deus, vamos fazer? A gente vai ter que corrigir a família quando eles erram. Aí diz o 14. O rei, todo mundo junto. O rei que faz o quê, queridos? Que julga os pobres conforme o quê? A verdade. Firmará o seu trono. Aonde, queridos? Então o rei é a voz de comando. Se nós somos a voz de comando, a voz do Senhor dentro da nossa casa, eu preciso julgar conforme a verdade. Não é julgar conforme eu acho, julgar conforme me criaram, julgar conforme A, B ou C. Não, é julgar conforme a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Então é de acordo com a palavra que eu vou governar essa casa, que eu vou reinar, eu vou ser a voz de comando, de acordo com a palavra de Deus. Julgar os pobres. Por que pobre? Pobre é aquele que não pode me oferecer nada. E às vezes tu vai ser voz de comando na vida dos outros e não vai receber nada em troca. Às vezes tu vai fazer e tu vai ajudar. E nesse momento, eles não podem te devolver nada. E às vezes a gente está fazendo tudo pela família, mas eles não, nesse momento, não podem fazer nada por nós. Mas continue. Se Deus te chamou para ser essa voz, para dar esse norte para essa pessoa, faça o que Deus mandou você fazer. Se Ele dirigiu você. Porque às vezes eles não vão nos retribuir. Aí diz o rei que julga os pobres conforme o que eu tenho que julgar? A verdade. Então não é de acordo com A, B ou X, de acordo com a palavra, a verdade. Aí diz mais, firmará o seu trono aonde, queridos? Pode saber, você nunca vai ser esquecido. Firmar o trono para sempre significa que não vão te esquecer. Quantas vezes tem aquele jovem que não fala do pai nem da mãe, mas ele diz, o meu tio me ensinou isso, me ensinou aquilo. Minha tia me ensinou, passou aquele princípio. O meu vô! Porque às vezes o vô era a voz do quê? De comando na vida do neto. Ele vai dizer, o meu avô me ensinou isso, me ensinou aquilo, me ensinou tal coisa, porque era a voz de comando. Pode saber, o trono vai ficar firmado para sempre, você não vai esquecer. Às vezes você teve uma pessoa que foi essa voz de comando na sua vida num momento difícil, um amigo, uma amiga, te deu a palavra, falou para você vir para a igreja, te deu o norte, te deu direção, chamava você, comandava, às vezes puxava você. Aquela pessoa que lutou por você, que foi uma voz de comando talvez durante uma fase da sua vida, que você se perdeu em alguma crise conjugal, alguma dificuldade que você estava passando, aquela pessoa foi como se fosse um esteio que Deus usou para te ajudar. A gente não esquece dessas pessoas. Não esquecemos do que elas fizeram por nós. Então o rei que julga conforme a verdade, a palavra, o que Deus ensinou, ele firma o trono dele, as pessoas não vão esquecer de você. Agora não esqueça, você vai ter que julgar. Você vai ter que, às vezes, dar sentença. Você vai ter que, às vezes, aplicar a lei de Deus. Você vai ter que, às vezes, ser mais firme com a família. Você quer representar Deus? Você não pode agradar, fazer a vontade deles. Porque Deus não faz a nossa vontade. Aí diz mais aqui o 15. Claro, também não vai, que tem crente que a gente tem que explicar. Porque às vezes a pessoa, o 880, né? Não, tu cheguei em casa, peguei a Bíblia, o pessoal, estou passando a vara em todo mundo. Por quê? O pastor Luiz mandou. Não, vai devagar. O pastor pregou hoje, eu tenho que ser assim, calma. Tem sempre aquele termo, né? A gente tem que cuidar. Aí diz o 15. 2 coisas que a gente usa para corrigir a família. O que diz aí? A vara e a repreensão. Bom, primeiro ponto. Vara. Às vezes a gente tem que corrigir com força. Não para machucar, não para ferir, não se bate no rosto, não se puxa a orelha, não se puxa o cabelo, não se puxa a criança pelos braços, não se machuca o braço, não se machuca a perna. Deus já criou aquela partezinha que tem uma almofada natural chamada poupança, que você pode pegar o chinelo mágico, não para machucar, não para deixar hematoma, mas às vezes dá uma encostadinha de leve. Uma vez eu vi um bebezinho assim, pequenininha criança até com fralda, o pai só fez assim com a mão, bem fraquinho. Já abriu o berreiro, né? Parecia que chegou chorando, bateu em mim, só encostou, irmão, nem sei se sentiu alguma coisa, mas já fez um drama, né? Já viu a autoridade ali do pai. Então Deus está dizendo, às vezes eu vou usar a vara, você tem que ter sabedoria, porque aqui é cada idade e a repreensão. Às vezes não dá para levar só na conversa, ainda mais quando a idade é menor.
Quando é maior, não dá para usar a vara porque é grande. Não adianta você querer usar a vara que o filho tem 18 anos. Isso já não se faz nessa idade. Essa idade é a idade de conversar porque tem inteligência e maturidade. Agora, quando é menor você conversa, mas tem a hora que a conversa não vai adiantar. Antigamente, os pais eles eram mais sábios do que os pais de hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia os pais falam 3 vezes, o filho não ouve. Eu penso assim, que se eu falar 3 vezes, o meu filho não me ouvia, que ele não me respeita. Ele não tem nenhum respeito por mim. Se eu tiver que falar 3 vezes com o meu filho e ele não ouviu o que eu falei, na minha opinião, não existe respeito dessa criança ou desse filho para com o pai. E os pais antigos, eles eram mais inteligentes para educar do que nós, porque eles não precisavam bater e eles não precisavam falar. Eles falavam com os filhos só no olhar 43. Eles olhavam para você e você já sabia que você tinha que ficar quieto, baixar as asinhas, murchar as orelhas, ficar quietinho para o teu cantinho, senão você tem um problema em casa. Era assim ou não era? Não precisavam nem te bater, eles cuidavam você só onde? Essa é a sabedoria. A gente tem que voltar para essa sabedoria de educação. E que tipo de pessoa você é hoje? Ótima pessoa. Sim ou não? Hoje você é uma ótima pessoa, tem ótimos princípios, você é educado. Hoje em dia os jovens respondem para os pais, desobedecem, fazem os pais passar vergonha na frente do público, mandam os pais calar a boca. Na sua fase, se você mandasse o seu pai calar a boca, você já se preparava para buscar 2 dentes no chão. E nunca mais você mandava seu pai calar a boca na vida, porque você aprendeu a lição do jeito mais duro de todos. Eu não estou dizendo que agredir é certo, eu não concordo com a agressão, mas digo que às vezes a gente tem que ser mais enérgico, senão você vai perder para eles. Amém? Se você falou 3 vezes, não ouve você, não respeita você. Não respeita. Amém? Não tem esse respeito por você. Seu pai nem falava, o que ele fazia? Ele te olhava. Você vê que respeito, né? Ele te olhava. Mas eu não estou dizendo sobre agredir, mas estou dizendo que a gente tem que saber fazer o seu filho ser o seu amigo. Você tem que ser o herói dele, porque toda criança respeita o herói. Se o herói conversar com ela uma vez, ela respeita. Você tem que ser o herói dos seus filhos, tem que ganhar o respeito deles. Amém? Agora diz mais aqui. Como é que diz? A vara. Às vezes você vai corrigir, mas tudo depende da idade. E a repreensão, ou seja, aquela conversa, elas dão o quê, queridos? E olha a sabedoria que você ganhou sobre coisas que você sabe que você não pode fazer, porque você foi corrigido. Mas a Bíblia diz no final do versículo, Salomão está falando, mas o rapaz entregue a si mesmo, o que ele faz, queridos? Ele envergonha seus pais. Irmão, se você deixar o seu filho se criar por ele mesmo, desrespeitar você na frente de todo mundo, não tem consequência, ele continua ganhando as coisas, mesmo fazendo as coisas erradas, não ouve você, não obedece você, faz o que quer, vai fazer você passar vergonha. E você vai passar vergonha diante das pessoas. Você vai passar vergonha algumas vezes pelo jeito que o seu filho vai falar com você, vai tratar você na frente dos outros. Eu acho muito feio esse desrespeito dos filhos para com os pais. Irmão, ele começou a gritar com você, mandou você calar a boca, você não fez nada. Vai ser difícil você mudar isso. Se você em pouco tempo não corrigir e deixar isso virar um costume, ele vai ficar adulto, vai continuar fazendo esse desrespeito com você. 2, você está amaldiçoando seu filho. Porque se o filho não respeita o pai e a mãe, os dias dele na terra serão abreviados. Ensine os seus filhos a respeitarem você, porque senão você amaldiçoa eles, você é o pai e a mãe. Seu pai foi ruim para você, eu não acho certo machucar, ferir, mas mesmo que o seu pai e sua mãe tenham sido ruins para você, mesmo que eles não mereçam, sejam os piores pais do mundo, você tem que praticar a Bíblia, honre eles, para que você tenha longos dias aonde? Na terra. Você não está fazendo isso por eles, você está fazendo pela palavra de Deus, que mandou você honrar o seu pai e honrar quem? Sua mãe. Pastor, mas eles não me ligam. Não tem problema, ligue para eles. Não precisa ser todos os dias, mas de vez em quando ligue e pergunte como estão, converse um pouco da sua vida. Deus mandou você honrar o seu pai e sua mãe, por mais que eles não mereçam. Mas ele foi muito ruim para mim. Você não está fazendo por ele, você está fazendo pelo que a palavra diz. E a palavra é que vai transformar ele. Agora continue. Como é que diz? A vara e a repreensão, elas dão o quê, queridos? Sabedoria. Se você não corrigir os seus filhos, você vai criar tolos nessa vida. É a correção que vai dar sabedoria para os seus filhos. Só que você tem que mostrar o porquê que não pode. Porque a palavra diz isso, a palavra diz aquilo. Eu sou seu pai e não gosto de tal coisa. Então a correção vai dar sabedoria para os seus filhos. Quer que eles sejam tolos? Deixa eles fazer o que quiser. Seja aquele pai, aquela mãe liberal que deixa tudo. Você vai criar tolos na vida. Vamos lá. Pessoas que não vão para lugar nenhum. Mas o rapaz entregue a si mesmo, o que ele faz, queridos?
envergonha sua mãe. Não deixe seus filhos ficarem entregues a si, fazer o que quer. Eles mandam na tua casa, eles fazem o que quer na sua casa, e eles levam todos os amigos, botam cerveja, não falam nada para você. Daqui uns dias está dormindo com a namorada no quarto, e você vai ser culpado diante de Deus. Versículo 17, porque isso é pecado, irmão. Você permitir no seu lar. Chegue e fale, olha, eu amo você, pode ficar aqui até quanto tempo, mas tal coisa não pode, cerveja não pode, tal outro não pode. Então, organize, sente na mesa, vamos fazer uma oração. Porque às vezes tu é o pai de família, eles vão comer tudo. E quando você chegar cansado do trabalho, que é o pai, o provedor, tu vai na panela, às vezes não tem nada para ti. Meu pensamento é, tua família não te respeita. 17. Como é que diz o 17, todo mundo junto? Tu vai procurar o pão, não tem. Aí você me desculpa usar essa expressão, você vai ficar meio chateado comigo. Acho que eu vou pensar no que eu vou falar para não falar isso. Mas o seu filho que não trabalha, que não faz nada, que está indo mal na escola, comeu tudo, quando o pai chega cansado do trabalho, que é o provedor, não tem um pão para ele comer. Ele vai ter que ir atrás do café. Eu acho isso um desrespeito da sua família para com você. 17. Ele deveria pensar em você. Isso é um espírito de família. Eu vou comer, mas o pai está chegando, então eu vou comprar para ele, porque ele chega do trabalho cansado e ele é o líder, a voz da casa. Então quando ele chegar tem que ter para ele também. Vamos lá. Aí diz o 17. Castiga o teu filho e ele te fará o quê, queridos? Descansar. E dará delícias ao quê? Então a Bíblia está dizendo que às vezes é necessário você castigar. O que é castigar? É penalizar por alguma coisa errada. Por quê, pastor? Porque eu acho tão ruim, eu vejo os pais hoje em dia, por exemplo, o filho foi mal na escola, mas eu vou te levar para Disney. O filho responde para você, grita com você, já mandou você calar a boca. Ah, mas eu vou te levar no Beto Carreiro, eu vou te levar para esse lugar, eu vou te dar uma bicicleta, eu vou te dar... Pare de dar coisas para o seu filho quando ele está fazendo coisas erradas. Sabe por quê? Porque você está ensinando ele errado. Deus não é um Deus que te dá quando você não merece. Quando você faz as coisas erradas, Deus não responde todas as suas orações. Deus não te dá tudo o que você pede, porque Deus é Pai. E Ele é um bom Pai. E Ele sabe dar o que a gente merece, quando a gente está preparado para receber. E às vezes a gente vê os filhos desobedecendo os pais, gritando com os pais, e o pai vai levar para o Beto Carreiro, vai pagar isso, vai pagar aquilo, vai para um lado, vai levar... Você não é um pai, você é um banana. Você deveria corrigir o seu filho, quando ele está errado. Você está educando errado, sabe por quê? Porque quando ele faltar 2 dias de serviço, e quando ele aparecer no 3º dia, depois que ele faltou 2, o dono da empresa não vai esperar ele com uma caixa de bombom, não vai dar uma promoção e um aumento de salário depois que ele faltou 2 dias. O que o dono da empresa vai dar para ele? Isso, o mundo é assim. Você tem que preparar os seus filhos para a realidade. Então, se eles te desrespeitam, como é que você está dando as coisas para eles se eles te desrespeitam? Você deve conversar com ele e dizer, olha, você não vai ganhar tal coisa que você desrespeitou. A vida é assim. Você só ganha quando você merece e faz por onde para ganhar aquilo ali. As coisas não caem do céu e não são fáceis assim na vida. Sabe que você vai ganhar com um filho que você criar desse jeito? Um adulto que quando crescer, tu vai ter que mandar dinheiro sempre para pagar as contas dele. Você vai ter que estar mandando dinheiro sempre para pagar as contas do seu filho, porque você ensinou errado. Ensinou que as coisas são tão fáceis na vida. Mesmo que você tenha muita condição financeira, não facilite a vida dos seus filhos, porque você vai estragar a vida deles. Porque são as dificuldades que formaram você do jeito que você é. Amém? Foram todas as vezes que você caiu de bicicleta e se levantou, isso te ensinou uma grande lição, que quando a gente não conseguir, a gente tem que perseverar. E você só aprendeu a andar de bicicleta depois de cada tombo, porque você perseverou. E surgem dificuldades na sua vida, e o que você faz? Você não é uma pessoa que desiste. Você faz o quê? Persevera. Vamos lá? Provérbios 29, castiga o teu filho, e ele te fará o quê, queridos? Descansar. Então você tem que ensinar de forma correta. Não estou dizendo para você ser violento, machucar. Não leva Tem gente que leva para o 880. Chega em casa e ainda diz, peguei esse relho de 5 cordas e quem mandou foi o pastor. Aí diz aqui o 17, castiga o teu filho, e ele te fará o quê, queridos? Descansar. Então ensine lições para os seus filhos. Como eu falei, faz ele juntar as moedinhas, já que ele quer uma bicicleta, e ele vai se negar, ele vai deixar de comprar o salgadinho. Ai, pastor, mas coitado. Não é coitado. As dificuldades formam os grandes homens. A facilidade forma pessoas frágeis. Quando você quer botar eles numa bolha, você está estragando. Porque o mundo não é uma bolha, e quando você morrer, acabou a bolha. E eles vão ter que se deparar com a realidade. Bem diferente. Aí eles vão ter que, adultos, crescer. E é pior na vida quando você é um adulto, tem que crescer. O bom é você já ter aproveitado a idade. Então vamos lá. Castiga o teu filho e ele te fará o quê, queridos?
Descansar. Continua comigo. E dará delícias ao quê? Então tem que corrigir. Não estou dizendo para você ser mal. Faz ele juntar o dinheirinho dele. Ele viu o coleguinha dele indo na escola. Ah, pastor, eu sei, dói o coração. Ele queria comprar o salgadinho, ele juntou, porque eu quero comprar uma bicicleta. Você está ensinando a melhor lição da vida. Não facilita muito. Pode dar as coisas, mas não demais. Aí o que vai acontecer? Final do ano ele quebra o cofrinho. Irmão, ele deixou de comprar um salgadinho um dia. Deixou de ir na pizza com os amigos. Não estou dizendo que de vez em quando não pode ir. Mas quando ele quebrar aquele cofrinho, ele tem R$200. A bicicleta custa R$1.500. Pague a bicicleta. Completa o resto. Porque a lição que ele tinha que aprender, ele já aprendeu. Que o dinheiro não cai do céu e para adquirir coisas, às vezes eu vou ter que dizer não para quem? Ele aprendeu a economizar, ele vai aprender a lidar com dinheiro, a lição você já ensinou. Mas ele tem só 200, agora não seja mal, paga o resto que faltou. Pode dar a bicicleta de 1.500, porque ele se esforçou para juntar aqueles 200, ele aprendeu o valor do dinheiro. E você vai ver o que o seu filho cada ano vai começar a fazer com o dinheiro e comprar. Como ele vai crescer. Porque a lição ele aprendeu. Vamos lá, continua. Castiga o teu filho, ele te fará descansar. O que mais que diz a Bíblia? E dará delícias ao quê, queridos? A tua alma. Se você criar bem os seus filhos, quando eles crescerem, você só vai ter prazer e alegria. As pessoas vão elogiar do jeito que você ensinou eles. Agora, olha o versículo 18. A Bíblia diz assim, não havendo profecia. O que acontece, queridos? O povo se corrompe. Irmão, você tem que pregar a verdade para sua casa. Se você fizer vista grossa, se você passar a mão na cabeça, se você for omisso, se você for permissivo, se você fizer, eu vou fazer com que eu não estou vendo, é a pior coisa que tu faz na vida. Pregue a verdade. Sem profecia, sua família se corrompe. Sem a verdade, a sua família se perde nesse mundo. E o mundo tem tentado corromper as pessoas. O mundo entra na nossa casa. O mundo está perseguindo essa juventude. Pregue a verdade, seja o profeta, a voz de Deus, mostre a palavra de Deus para a sua família. Aí diz, sem profecia o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, o que ele é, queridos? Ensine a sua família a guardar a lei de Deus, pregue para ele os princípios, fale por que não pode ser feito, porque Deus não agrada, fale por que pode ser feito, porque agrada a Deus. Ensine eles a guardar a lei. Eles vão ser pessoas bem-aventuradas na vida. Deixe eles ficar no pecado, fazer o que quiserem na tua casa. Tu está amaldiçoando a vida deles. 2 Reis 4. Você vai ser responsável pelo que acontecer de errado na vida deles. Porque você conhece a verdade e está permitindo. 2 Reis capítulo 4. Então pregue a verdade para eles. Todo lar precisa de uma voz do quê? De comando. A voz de comando não é só para permitir, é às vezes para corrigir. Não é só para autorizar, às vezes desautorizar o filho. Não, isso não. Vamos lá. 2 Reis 4. Você não pode ceder ao choro, ao mimo, ao beicinho emburrado. Não pode ceder. Irmão, se bater a porta na sua casa, eu não deixaria bater na minha. A porta. 2 Reis 4. Segunda Reis, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Eu vou te mostrar uma mulher que acabou tendo que ser a voz de comando da casa dela, porque o marido não quis ser. Ele terceirizou a responsabilidade dele, ela foi a voz de comando, salvou o familiar. Às vezes Deus quer que você seja essa voz de comando na vida de alguém, pode não ser a sua família. Você vai salvar essa pessoa, não desista. Às vezes você é uma esposa que está aqui nessa reunião hoje, ou assistindo a palavra, está sobrecarregada. Não desista de ser a voz de comando por enquanto. Peça sabedoria que vai chegar o dia que Deus vai acordar o seu marido e ele se tornará. 2 Reis 4. Quem achou, diga glória a Deus. Mas não desista, renove as suas forças no Senhor, dobre o seu joelho, ore a Deus, busque mais forças em Deus. Você está cansado? Eu vou te ensinar um segredo. Nunca desista, dobre o joelho e vá orar. Você vai levantar dali outra pessoa. 2 Reis 4. Eu conheço mulheres que oraram anos pelos seus maridos, 18, 20 anos, e não desistiram. Elas eram a voz de comando e foram orando até que Deus fizesse a obra na vida deles. Todo marido quer ter uma esposa assim, que ore muito por ele. Esses homens foram privilegiados de uma esposa que não desistiu e que orou por eles. 2 Reis 4. Esse homem aqui também desistiu de ser a voz de comando da casa dele. Versículo 14, todo mundo junto, sobre a mulher que teve um filho. E crescendo o filho dela, sucedeu que um dia ele foi até o pai dele, que estava com segadores, e disse ao seu pai no 19. O que ele disse para o pai dele, queridos? Ai, a minha cabeça! Ai, a minha cabeça! Então disse ao moço, o que o pai dele disse para fazer? Marca com a caneta e todo mundo lê comigo. Leve-o à sua... Irmão, leve-o à sua mãe. O jovem foi falar com o pai dele do problema que ele tinha.
O pai dele mandou ele conversar com quem? Quantas casas são assim? Olhe para mim e preste atenção. Quantas famílias são desse jeito? O filho vai falar, pai, eu queria sair. Fala com a tua mãe. Pai, eu quero posar fora. Fala com a tua mãe. Pai, eu estou precisando de um dinheiro para não sei o que da escola. Fala com a tua mãe. Pai, eu estou com uma dúvida. Fala com a tua mãe. Pai, eu estou com um problema. Fala com a tua... Ainda bem que aqui nessa cidade não existe isso. Tudo o cara manda falar com quem? Ô irmão, você está terceirizando responsabilidade. Se eles estão te buscando, você tinha que ser a referência. Você deveria ser o homem. Você está errado dentro da sua casa. Não reclame se essa mulher está cansada, que às vezes a culpa é tua. Tudo dentro dessa casa é fala com quem? Irmão, que isso, querido? Cadê você como voz de comando que Deus está querendo te levantar? Tudo fala com a sua mãe. Isso está errado, irmão. Os homens são, você me desculpa, mas ele precisa crescer. Está errado, ele mandou falar com a mãe dele. Ele deveria resolver. Aí dá um problema, ele também olha para a mulher dele e diz, o teu filho. Quem vê não é dele, né? Agora, quem vê não é dele. Ela tem que educar, ela tem que fazer tudo. Essas mulheres são as guerreiras, né? Elas têm que fazer tudo. Fala com a tua mãe. Agora lê comigo, vamos lá. Daí ele disse aqui no 19. Leve-o à sua mãe. Ainda bem que a mãe assumiu a voz de comando, né? E ele o tomou, levou à sua mãe, e diz a Bíblia, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e fez o quê, pessoal? E morreu. Ele morreu nos braços dela. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. O marido dela não era firme. Tu vai ver nesse versículo agora. Pode sublinhar o 23. E disse ele, olha o que ele perguntou para a mulher. Por que vais ao homem de Deus hoje? Não é lua nova e nem o que, queridos? Ó, tu vê que ele ia na igreja só de vez em quando, né? Tem muito homem que é assim, que vem na igreja só para acompanhar a esposa. Ele não é firme. Em casa ele não decide nada. Os filhos estão fazendo tudo errado, ele não corrige. Tudo é fala com a tua... Tudo é a tua mãe que resolve. Não, pastor, eu já trabalho muito, eu já estou muito ocupado. Tu só trabalha? Então, fica um dia no lugar da tua esposa, deixa ela trabalhar no teu. Tu vai pedir para voltar para o trabalho. Com tudo que ela faz em casa. E daí o cara fala com a tua mãe, mas olha como é que ele é. Ele chega na esposa e diz, por que tu vai até o profeta hoje? Não é lua nova nem sábado. Sabe aqueles maridos que dizem, hoje não é dia de ir na igreja, hoje não é domingo. Hoje não é dia de ir na igreja, hoje não é sexta-feira santa. Hoje não é Santa Ceia. Aqueles que aparecem na igreja só de vez em quando. O marido dela era assim, mas ainda bem que ela foi uma voz de comando, porque ela lutou pela salvação do filho dela. E se ela desistisse? Não desista. Às vezes a tua família depende de ti. Eu sei que às vezes você está cansado ou cansada do casamento, dos filhos, da família, de tudo que você faz. Mas não desista. Eles dependem de você. Busque força no Senhor, continue orando, porque você vai ver que todo o teu esforço em Deus sempre tem uma recompensa. Pode levar um tempo, mas você vai ter recompensa. Aí olha o que ela disse. Ele disse, não é lua nova nem sábado. E ela disse, queridos, o que ela disse? Tudo vai... Porque não dava para dividir responsabilidade com ele. Ele não tinha essa maturidade, ela teve que assumir tudo no peito. Mas ela lutou e o filho ficou curado. Ainda bem que ela decidiu na vida desse filho e até do marido ser uma voz do quê? De comando, porque ela salvou a família. E toda a família precisa dessa voz. Vamos terminar onde começamos. Juízes, capítulo 17. Então não esqueça dessa palavra. Toda a família precisa de uma voz do quê? Vó, seja uma voz de comando na vida dos netos, principalmente se os pais não estão conseguindo passar princípios importantes. Seja essa voz. Ajude-os. Ajude eles. Você que é tio, tem um primo. Às vezes na vida do seu irmão você vai ter que ser, ele não tem norte. Às vezes o seu pai era a voz de comando, ele faleceu. Às vezes você vai ter que assumir na vida dos irmãos, que eles estão meio perdidos, o casamento deles está balançando. Você vai ter que ser a voz de comando para ajudar esse pessoal. Todo mundo precisa de alguém para conversar, para pedir conselho, puxa, o que eu faço? E você tem que representar Deus nessa vida e dizer, faça isso, aquilo, a Bíblia diz isso e diz aquilo. Não fale o que você faria, fale o que a Bíblia diz que tem que ser feito. Juízes 17, todos acharam? Versículo de número 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito ao quê?
Toda casa precisa de um comando. Se não houver comando, cada um faz o que quer. Talvez Deus está te chamando. Pastor, mas eu não tive essa voz. Ninguém me ensinou. Queridos, tem coisas que ninguém vai nos ensinar. Nós vamos ter que aprender com Deus. Vamos ter que nos posicionar e dizer, Deus, estou aqui. Eu quero ser essa voz que vai dar o comando, que vai direcionar a minha família. Não vai deixar cada um para o seu lado, cada um fazendo o que quer. Eu vou representar o Senhor e vou levar a palavra de Deus para todos aqui na minha casa. Vamos ficar de pé. Então, Olá para você que está acompanhando esse vídeo aí no meu canal. Espero que Deus fale muito com você através dessa mensagem, ou já esteja falando. E olha, se você ainda não curtiu, eu peço que você curta, deixe o seu like no vídeo. Se você ainda não compartilhou, compartilha com alguém. Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba a notificação de todas as mensagens novas que vão estar entrando aqui no meu canal PR Luiz Vargas. É um prazer ter você e não esqueça, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e ser abençoado. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você está entrando, se você já é do canal, que bom que eu tenho você aqui comigo. Olha, juntos nós vamos alcançar almas para o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Bom vídeo.